Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pai querido, damos-te graças por essa oportunidade que nos reúne mais uma vez em teu nome para aprender um pouco mais de ti. Pedimos que abra sobretudo as nossas mentes para que nenhum outro assunto, nenhuma outra preocupação tome parte no nosso pensamento nesse instante. Que estejamos concentrados sobre tudo aquilo que tem a nos transmitir através de tua serva, através da pessoa que tu escolheste, e pedimos que a abençoe ricamente, derrame sobre ela e sobre todos nós toda a sorte de bênçãos com poder e grande glória. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos louvá-lo. Senhor meu Deus, te consagramos este louvor que diz e que nos lembra do quanto o Senhor é soberano, que o Senhor nos ama, apesar de toda a glória. Recebe este louvor, ó Pai, como uma oferta de cheiro suave e agradável ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Quero cumprimentar você que está participando desse culto ao vivo ou gravado. Seja muito bem-vindo e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Eu quero também pedir desculpas desde já pela minha voz anasalada e falhando um pouco, mas eu estou me recuperando de uma gripe, então eu conto com a paciência e a compreensão de vocês e espero que isso não prejudique, né? Não seja nenhum impedimento para que a gente possa aprender e refletir sobre a palavra de Deus juntos. E a história que eu queria compartilhar com vocês hoje, ela ocorreu ali por volta de 895, 885 a.C., no reino de Israel, no reino do norte, durante o reinado do rei Jorão, e ela está relatada lá no segundo livro dos reis, no final do capítulo 6 e começo do capítulo 7. E só para dar um contexto, então, para vocês, nessa época a capital do reino de Israel era a cidade de Samaria e Israel estava em guerra contra a Síria. O rei da Síria era o rei Ben-Hadad e a cidade de Samaria tinha sido cercada pelo exército da Síria. Então ninguém podia nem entrar e nem sair e também não podia nem entrar e nem sair nenhum suprimento. Então a ideia era justamente enfraquecer o povo, matar o povo de fome mesmo, para que eles se rendessem, né, à Síria e os israelitas ficassem sob o domínio deles. Então era um tempo muito difícil, de muita miséria, de muita fome, e uma história que ilustra muito bem isso é relatada lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, de duas mulheres que fizeram um acordo de comer os seus próprios filhos, e uma delas, então, entrega o seu filho para que elas comessem, e no outro dia, como elas tinham combinado, era para outra mulher entregar o seu próprio filho para que elas comessem, e a mulher esconde o filho para não entregar, e essa outra mulher, né, que entregou o seu filho, ela vai buscar a ajuda do rei, né, a intervenção do rei, por causa desse episódio. Então realmente era uma situação muito, muito crítica, era uma fome muito grande, era um desespero completo e generalizado, né? A gente pode ver por essa situação e também por outros relatos ali que também estão no segundo livro dos Reis, de que uma cabeça de jumento que não tinha valor algum, ela chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba chegou a valer 5 peças de prata. Então, pra gente ter ideia de como a situação estava, né? E é nesse cenário, então, que se passa essa história que nós vamos ouvir agora, que ela está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 32, e termina no capítulo 7, versículo 7. Então, vamos ouvir. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus.
Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Amém. Então esse rei que aparece aí na história é o rei Jorão, né, como eu havia dito, e ele estava disposto a matar o profeta Eliseu. A gente pode perceber que ele culpava a Deus, né, pela situação que o povo estava passando, e queria então eliminar o profeta de Deus, né, o homem de Deus, o profeta Eliseu. Então ele vai até a casa de Eliseu, onde ele estava reunido com essas autoridades, e o Senhor Deus revela ao profeta as intenções do rei, e Deus revela essa palavra, Deus revela essa promessa de que no dia seguinte, essa situação tão difícil, né, tão impossível ali de ser resolvida, né, humanamente falando, que essa situação mudaria, e uma medida de farinha e 2 medidas de cevada seriam vendidas por uma peça de prata. Então, o comércio seria restabelecido, né, voltaria à normalidade. E isso, então, era um sinal de que aquele cerco terminaria. E o oficial do rei, o braço direito do rei, duvida da palavra de Eliseu e diz, né, se ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso seria possível? E Eliseu responde que isso iria acontecer, que a palavra de Deus ia se cumprir, mas que esse oficial não poderia desfrutar daquela bênção, né, que ele veria, mas não poderia comer. E na sequência, então, aparecem na história 4 leprosos. A lepra eram doenças de pele, né, que eram referidas como lepra, diversas doenças de gravidades distintas ali, umas mais graves, outras menos, mas os leprosos, eles eram marginalizados, excluídos da sociedade, eles eram considerados impuros, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A lepra é uma doença contagiosa, né, então eles viviam separados dos seus familiares e viviam de esmolas, viviam de sobras. Então a gente pode imaginar, né, se a situação do povo já era difícil, imagina desses leprosos, né, nessa condição que naturalmente já era complicada, já era de pessoas desprezadas, marginalizadas, e agora então a situação deles era ainda mais difícil. E pensando nisso, eles começam a conversar ali e resolvem tomar alguma atitude, né? Porque se eles permanecessem ali, eles iriam morrer. Se eles entrassem na cidade, eles iriam morrer também, porque a cidade estava sofrendo uma fome muito grande. Então, não havia esperança para eles, nem ali onde eles estavam e nem entrando na cidade. Então, eles resolveram pedir misericórdia para o exército da Síria, que pelo menos eles teriam alguma possibilidade de viver, né, de serem poupados, né? E aí eles vão, então, buscar o acampamento do exército da Síria, que também são chamados de arameus, né? E eles são surpreendidos porque eles não encontram ninguém, porque o Senhor, próprio Deus, tinha feito o exército ouvir aqueles ruídos de exército com cavalos e carros de guerra, e, na verdade, não havia ninguém, né? Era o próprio Deus que havia feito os soldados ouvirem esses ruídos, e eles fugiram pensando que o rei de Israel tinha contratado o rei dos hititas e dos egípcios para se levantar contra eles, né, para se unirem todos lá. Então eles fogem, e a Bíblia vai relatar, então, né, seguindo essa história mais adiante do que nós lemos, a gente vai ver que esses leprosos, então, eles comem, bebem, pegam ali dos despojos, né, de ouro, de objetos ali de valor, e depois disso eles vão compartilhar essas boas novas, né, com o resto do povo, e a palavra de Deus se cumpre, né, porque os israelitas tomam posse, então, daqueles suprimentos que estavam lá no acampamento dos sírios, e, de fato, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada foram vendidas por uma peça de prata. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, realmente aconteceu, e aquele oficial é morto. Ele vê a palavra de Deus se cumprindo, mas antes que ele pudesse desfrutar de fato, né, ele acaba sendo morto, atropelado ali pelo povo na porta da cidade. E com base nessa história, eu queria compartilhar com vocês
algumas coisas que me chamaram a atenção sobre Deus e sobre nós, né? Sobre o nosso comportamento diante das dificuldades, das adversidades, no nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus, ele se revela ao seu povo. E isso é algo maravilhoso, né? Que a gente, às vezes, talvez não dê o devido valor. A gente vê nessa história pessoas reunidas e um profeta de Deus, e Deus se revelando a esse profeta e entregando uma palavra. E sempre foi assim, ao longo da história do povo de Israel e da nossa história também, da história da igreja. E Deus promete isso para nós. No Salmo 25, versículo 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A gente pode ver também lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, vai lembrar para nós como Deus se revelou de forma plena e maravilhosa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Hebreus 1, capítulo 1, vai dizer assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, que é o que a gente está vendo aqui nessa história, né? Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então esse é o nosso Jesus, que é Deus e homem e veio à Terra e revelou o Pai a nós. E hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que nos fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, que registra e comunica as promessas de Deus para nós. E o próprio Senhor Jesus, ele também prometeu que se revelaria a nós, revelaria o Pai a nós. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus diz assim: quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então essa é uma promessa do Senhor Jesus para nós, que essa revelação sempre houve ao longo da história e vai continuar havendo. Deus se revela a nós, se nós o buscarmos. Outra coisa que nós podemos ver nessa história é que Deus disciplina os seus filhos. Quando a gente lê ali os primeiros livros da Bíblia, Deus se revelando a Abraão, Isaac, a Jacó, a Moisés, a gente vê Deus prometendo bênçãos, prometendo paz, prosperidade, se o povo obedecesse às leis, aos mandamentos do Senhor, o honrasse como Deus, cultuasse ao Senhor da forma correta, e também vê Deus ali já apresentando consequências caso eles desobedecessem, caso eles descumprissem as leis, caso eles tratassem os outros com injustiça, caso eles cultuassem a outros deuses, enfim, caso eles fizessem aquilo que eles sabiam que não agradava ao Senhor. E uma dessas consequências a gente pode ver ali no livro de Levítico, no capítulo 26, versículo 26, e vai apresentar um cenário muito parecido com aquilo que eles estavam vivendo naquele momento em Samaria. E vai dizer assim, Deus diz assim: quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então a gente vê esse cenário de fome, que era justamente o que eles estavam passando. Bem específico, né? E também ali no mesmo capítulo 26, versículo 29, diz assim: vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e das suas filhas. Então a gente vê que é exatamente aquela história que a gente comentou agora há pouco, daquelas 2 mulheres que comeram os seus próprios filhos, né? Então a gente vê Deus dando uma palavra dura, difícil, mas que não foi uma surpresa, né? Não foi sem aviso. Deus realmente revelou a eles que, caso eles desobedecessem, eles teriam consequências sérias. Então, isso seria natural, diante dessa situação, eles fazerem um autoexame, né? Para entender por que aquilo tudo estava acontecendo. O que naquela situação era talvez uma consequência da desobediência, uma consequência de más escolhas, de decisões erradas, uma disciplina de Deus mesmo, né?
Também no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então é Deus mostrando ali que aquela disciplina não era uma punição, um castigo por crueldade, mas a disciplina de Deus é como a disciplina de um pai que disciplina o seu filho. E também a gente vê no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10 e 11, também vai falar sobre a disciplina de Deus e fala assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a gente vê que o Senhor disciplina, sim, os seus filhos, mas também Ele não apenas disciplina, mas Deus dá esperança aos que confiam nele. Esse é um outro ponto que a gente pode ver aqui nessa história. Diante desse povo, dessas autoridades que estavam reunidas ali com o profeta, Deus traz uma palavra de alento, de esperança, de que tudo aquilo terminaria em breve, no dia de amanhã. Também no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim para nós, para o povo de Israel e também para nós hoje: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essas são promessas preciosas de Deus para nós, que a gente vê se cumprindo também nessa história que nós estamos refletindo. Outro ponto que nós podemos ver aqui é que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, Deus não favorece ninguém, Deus não faz distinção entre as pessoas, Deus não dá privilégios a alguém por causa da classe social, econômica, por ser alguém de mais ou menos prestígio, pelo lugar de onde ela vem. Deus é justo e trata as pessoas igualmente. E a gente pode ver isso na pessoa desses leprosos, que eram desprezados, eram considerados impuros, viviam isolados, e ainda assim eles aparecem aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, e eles vão ao acampamento lá dos sírios, e são os primeiros a reconhecimento do que Deus tinha feito, e são os responsáveis por compartilhar essa boa notícia com o resto do povo. A gente pode perceber isso também nos ensinos do Senhor Jesus, que também curou muitos leprosos, muitos endemoniados, e recebeu e acolheu prostitutas, cobradores de impostos, e disse que muitos primeiros seriam últimos e últimos seriam primeiros, porque muitos religiosos fecharam seu coração para Jesus, não reconheceram seus milagres, não o aceitaram, não o acolheram, não entenderam quem ele era. Mas essas pessoas excluídas, marginalizadas, tiveram a humildade de reconhecer a condição em que elas estavam, de reconhecer que elas precisavam de Deus, e Deus se revelou a elas e elas receberam a Jesus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17, nós lemos assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 34,
na boca do apóstolo Pedro, né? Ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Que maravilha, hein? Glória a Deus! Diante de tantas pessoas e situações injustas, de tantas vezes que nós vemos injustiças sendo cometidas contra nós, contra outras pessoas, e às vezes até nós mesmos julgamos as pessoas de forma errada. Nós talvez favorecemos alguém por ser uma pessoa de quem nós gostamos, que nós conhecemos, e não tratamos as pessoas com essa imparcialidade que nós deveríamos, ou não somos tratados dessa forma, nos sentimos preteridos, desvalorizados, mas o nosso Deus é justo, é imparcial e trata as pessoas igualmente. Aleluia, né? Aleluia! E continuando então a nossa história, a gente pode também perceber que o Senhor faz cumprir a sua palavra, que o Senhor diz, certamente se cumprirá. E a gente pode perceber isso por meio desse milagre que Deus opera no exército dos sírios, né, que os faz ouvir exércitos, cavalos, e todo esse ruído os faz fugir, e dessa forma a palavra do Senhor de que no dia seguinte, conforme ele havia dito ao profeta Eliseu, aquele cerco terminaria e Israel voltaria a ter a prosperidade, e isso realmente ocorre. E é interessante a gente perceber que Deus é sempre muito específico, né, nas profecias. Ele diz a que preço aqueles itens seriam vendidos, ele diz quando aquilo ocorreria, e todos esses detalhes se cumprem. Ele diz que aquele homem oficial do rei teria tempo de ver aquela profecia se cumprindo, mas que ele não poderia aproveitar, desfrutar daquilo, e realmente é o que acontece. Nós falamos há pouco que Deus tem bons planos para nós, e no Salmo 33, versículo 11, a gente lê assim: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então nós podemos confiar que os planos e propósitos do Senhor se cumprirão. Também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 18, o Senhor Jesus fala para nós assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, né, da palavra do Senhor, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então nós podemos confiar integralmente, completamente na Sagrada Escritura, que tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. E uma outra característica do Senhor que está diretamente relacionada com essa, que a gente acabou de ver, é que Deus não muda. Tudo isso que nós vimos, que Deus se revela, que Deus nos disciplina, que Deus nos dá esperança, que Deus não trata as pessoas com parcialidade e que Deus cumpre a sua palavra, tudo isso é verdade e sempre vai ser verdade, porque Deus não muda. Nós mudamos, nós precisamos mudar, porque nós não somos perfeitos, nós precisamos crescer, amadurecer e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus. Mas Deus não precisa mudar, porque Deus é perfeito. O Salmo 102, a partir do versículo 25, ele fala assim: no princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Também em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, vai nos lembrar que o Senhor Jesus, Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Deus seja louvado, que bom, né? Isso nos traz confiança, segurança, paz, e nos dá a certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas são um fundamento sólido para a gente basear a nossa vida, para a gente seguir, para a gente obedecer, para a gente se amoldar a ela, para a gente esperar em Deus e confiar nas promessas dele para nós. Então eu queria terminar com algumas recomendações, com alguns conselhos que eu vejo aqui na palavra de Deus para nós, nesse trecho que nós estudamos hoje.
E a primeira coisa que eu entendo que Deus diz para nós, para você e para mim, é que a gente escolha viver como esses leprosos escolheram. Dentro das poucas possibilidades que eles tinham, eles escolheram tomar uma atitude e não permanecer ali onde eles estavam e buscar uma solução, buscar uma chance de ter a sua vida poupada. Então, não desista de lutar as batalhas do dia a dia, não se deixe dominar pela angústia, pelo medo, pelas situações que te sobrecarregam, que parecem ser impossíveis de resolver, porque para Deus nada é impossível. E por isso mesmo, busque a Deus de todo o coração. É verdade que nós não devemos buscar a Deus só no momento de necessidade, para conseguir algo de Deus, para conseguir alguma bênção. Deus quer ter um relacionamento conosco sempre. E nós devemos buscar o Senhor sempre, nos momentos tristes e nos momentos alegres, para agradecer, para louvar, para reconhecer tudo que Ele faz por nós. Mas o Senhor Jesus prometeu para nós que, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, busque a Deus, busque conhecer a Deus, a palavra de Deus, as promessas dele para você. Assim como essas autoridades de Israel fizeram e buscaram o profeta Eliseu. Hoje nós temos a Bíblia, a Sagrada Escritura. Busque conhecer o que essa palavra diz sobre o Senhor, sobre você, sobre o que Deus espera de você, sobre as promessas dele. E com base nessa palavra, que é verdadeira, que é imutável, coloque a sua esperança em Deus, porque você pode colocar a esperança nele. Deus é confiável, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é imparcial e Deus está de braços abertos sempre para nos receber. Se existir verdadeiro arrependimento, verdadeira humildade, verdadeiro desejo de nos submetermos à vontade dele e de fazer aquilo que agrada a ele. Às vezes nós traçamos planos, nós imaginamos que Deus vai usar certas pessoas, certas situações para trazer uma solução para alguma situação difícil, para algum problema, para alguma decisão que nós temos que tomar, e às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente pensou, idealizou e planejou, mas o Senhor continua no controle de tudo. Às vezes não vai ser dessa forma que a gente pensou, não vai ser usando essas pessoas, não vai ser através daquela porta que você achou que Deus tinha aberto para você, mas vai ser através de alguma outra, talvez não agora, talvez não no momento que você esperava, mas Deus vai agir ao teu favor, vai vir ao teu socorro no momento certo, no melhor momento, no tempo de Deus. Também não duvide da palavra de Deus. A gente viu o que aconteceu com aquele homem que duvidou da palavra do Senhor. A gente pode sim questionar pessoas que vêm nos falar em nome do Senhor. A gente tem que refletir, julgar, avaliar se aquilo veio mesmo da palavra de Deus, se aquilo é bíblico, se aquela pessoa é uma pessoa sábia, se ela tem discernimento. Mas naquele caso, não havia dúvidas de quem era o profeta Eliseu, de como Deus já havia usado aquele homem, já havia operado milagres e maravilhas através dele. E hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela pode sim muitas vezes nos gerar alguma dúvida, por falta de conhecimento nosso, alguma dúvida de interpretação. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender, crescer no conhecimento, mas a gente precisa investir tempo e esforço nisso. Eu posso errar, você pode errar na sua interpretação, no seu entendimento de algo que está escrito aqui. Mas a palavra de Deus, aquilo que realmente Deus quis dizer, nisso a gente pode confiar plenamente. E a gente deve pedir também ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que Deus promete que vem habitar em nós, que vem nos ensinar, nos guiar a toda a verdade. Se nós crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus nos guia, nos ilumina, nos dá entendimento, discernimento da palavra de Deus. Então, o meu desejo é que Deus tenha falado com você através dessa palavra, tenha renovado a sua fé, a sua esperança, as suas forças, o seu ânimo para continuar batalhando, para continuar buscando a Deus, caminhando com Deus, buscando conhecer a Deus cada vez mais e a palavra dele, buscando aprofundar o seu relacionamento com ele. E se você não tem esse relacionamento com Deus, se você não conhece a Deus dessa forma, peça a ele, converse com ele, ore, fale com ele nas suas palavras, nesse momento. Peça perdão se você tem vivido uma vida distante de Deus, como se Deus não existisse. Às vezes as pessoas falam que acreditam em Deus, eu já fui assim também, eu acreditava em Deus, que eu temia Deus, mas a minha vida
Era como se Deus não existisse, eu não buscava saber como Deus era, o que Deus esperava de mim, se eu estava fazendo algo de errado que não agradava a Deus. Eu não me preocupava com essas coisas, eu não gastava tempo com isso, em ler a palavra, em estar com outras pessoas que também têm a mesma fé. Se você tem vivido assim, ou se você se afastou de Deus por algum motivo, peça perdão, diga ao Senhor que você quer voltar a ter esse relacionamento, que você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Peça a Deus que te mostre os próximos passos, o caminho a seguir. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode deixar um comentário ou deixar um e-mail para nós. O endereço está na descrição do vídeo e a gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível. Que Deus abençoe você e espero que Ele tenha usado e possa continuar usando essa palavra para fortalecer você, para orientar você, para aproximar você mais dele. Amém. Amém, glória a Deus. Palavra enriquecedora. E vamos louvar ao Senhor mais uma vez, exaltando, lembrando da sua santidade. Santo, Santo, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome
é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te agradecemos por esse culto maravilhoso. Muito obrigado por termos tido o privilégio de ouvir a tua palavra, de adorar ao teu nome, a tua grandiosidade, a tua majestade, Pai, pois só o Senhor é digno de adoração. Peço a ti, Deus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que tenhamos o nosso resto da semana maravilhoso, que todos que ouviram essa mensagem hoje, todos que nos prestigiaram aqui também no culto, possam sentir a tua presença, possam refletir nessa mensagem e que tenha chegado nos teus alvos, Pai, que tenha entrado em cada casa, em cada coração, que as pessoas possam ter sentido aí o teu Espírito Santo por mais uma mensagem, Deus, que o Senhor trouxe para nós, Pai. Te agradeço, continue nos abençoando, nos inspirando a cada vez mais fazer o melhor para ti, pois o Senhor merece, Pai. Assim desde já agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz amém. Amém. E hoje, para saber que você assistiu até aqui, a palavra-chave vai ser soldados, ok? Soldados. Deixe a palavra-chave nos comentários e ganhe um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.